Olá, pessoal. Seja bem-vindo. Meu nome é Leonardo Vieira e esse é o meu canal Proferem Ciências Humanas, tá? Hoje eu estarei começando, esse na verdade é o primeiro vídeo, né, de uma série de videoaulas que eu pretendo disponibilizar, destinada a preparar você, né, que deseja fazer as provas do Enem ou outros vestibulares, a se preparar melhor para as provas específicas de ciências humanas, tá? Antes da gente dar prosseguimento ao vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Profenem, né? Ciências humanas. Bom, eu sou professor de História já há 10 anos, né? Eu atuo na rede pública de ensino e uma das dificuldades dos meus alunos era o fato deles desejarem fazer a prova do Enem, mas eles reclamavam muito da falta de preparação, né, adequada, já que muitos não teriam condições de arcar com os custos de um curso preparatório, né, em razão também da formação em alguns pontos deficitária, né, ao longo do ensino médio. Então, baseado nisso, eu resolvi criar esse canal, né, o Proferem Ciências Humanas, justamente para ir disponibilizando conteúdos referentes aí à matriz curricular do Enem, para você se preparar da melhor forma possível para realizar as provas de ciências humanas, ok? Nessa primeira aula, né, a gente vai iniciar uma abordagem meio que filosófica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como se dá a construção do conhecimento, ok? Abordando três temas específicos, né? O ato de conhecer, os modos como o conhecimento é construído e o conceito de verdade, né? Vamos buscar definir ou tentar definir o que é a verdade, beleza? Antes eu gostaria de falar que esse curso aqui, né, ele é multiplataformas, né? Então você pode assisti-lo no Facebook, no YouTube, no Twitter, né, em outras redes sociais e também no nosso Instagram você tem acesso a uma videoaula resumida dessa aula mais abrangente, ok? Então, nosso curso é multiplataformas, ok? Então, peço, se você estiver assistindo no Facebook, que curta, compartilhe, curta a nossa fanpage. Se você estiver assistindo no YouTube, curta, se inscreva no nosso canal para ganhar notificações de novos vídeos, ok? Siga a gente nas demais redes sociais e ajude esse canal a crescer para atingir mais pessoas, ok? Bom, então vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, na realidade, não é verdade? Então nós vamos começar essa primeira aula abordando o que podemos conhecer, né? Vamos entender como é que se dá a construção do conhecimento aí, né? Então nós iniciaremos essa aula com a abordagem filosófica aí para você já começar a sua preparação, beleza? Então chega de conversa, vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar, né? Hoje nós começaremos com o tema de filosofia e o tema é o que podemos conhecer, né? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o conhecimento, né? De que forma nós construímos conhecimento, o que vem a ser o conceito de verdade, ok? Em razão da extensão do tema, nós vamos dividir essa temática em duas aulas, em duas partes, ok? Essa semana a gente vai trabalhar uma parte e na próxima semana trabalharemos aí a segunda parte sobre esse mesmo tema, ok?
Opa. Bom, gente, vamos começar pelo ato de conhecer, né? Tradicionalmente, nós costumamos definir o conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto usando os sentidos e a inteligência, né? Podemos distinguir o ato e o produto do conhecimento. Então, o que seria o ato do conhecimento, né? O ato do conhecimento, ele diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, tá? O objeto é algo fora da mente, mas é também a própria mente quando tem consciência de nossos afetos, desejos e ideias. Então, o sujeito do conhecimento sou eu, você, é o indivíduo. E o objeto é aquilo que o sujeito busca conhecer, né? Pode ser os fenômenos da natureza, a forma como nós construímos uma casa e por aí vai. Isso é o objeto a ser conhecido, ok? E o produto do conhecimento, dessa forma, é o que resulta do ato de conhecer, ou seja, é o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela cultura, bem como os saberes que cada um de nós acrescenta à tradição, as crenças, os valores, as ciências, as religiões, as técnicas, as artes, a filosofia e etc. Então, o produto do conhecimento é o que resulta da relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, ok? Bom, e de que maneira nós aprendemos o real, né? É comum dizer que o conhecimento é um ato da razão, por meio da qual encadeamos ideias e juízos para chegar a uma conclusão, né? Então, o conhecimento, numa visão no senso comum, o conhecimento é construído apenas por um ato racional, né? De fato, essas etapas compõem nosso raciocínio. No entanto, nós também podemos conhecer o real pela intuição, né? Então, vamos ver a diferença entre intuição e conhecimento discursivo. A intuição é um conhecimento imediato. O que isso significa? Ele é alcançado sem intermediários. É uma espécie de pensamento direto ou de visão súbita. Por isso, a intuição é inexprimível. A intuição, ela também é um tipo de conhecimento que não se demonstra. No entanto, tem sido responsável por grandes saltos no saber humano, materializados em invenções e descobertas. Então, a intuição é um conhecimento que ocorre geralmente de forma direta, né? Ou seja, aquilo que o indivíduo, o próprio indivíduo, coloca é algo subjetivo, né? E também de uma visão súbita. Por exemplo, um cientista, quando vai pesquisar sobre uma determinada cura para uma determinada doença, por exemplo, ele pode ter uma visão súbita, né? Um pensamento direto, sobre como ele pode desenvolver esse medicamento, né? De repente, ele tem uma ideia, né, daquilo que nós chamamos de um estalo, né? E ele pode tentar colocar essa hipótese como algo que pode ser acrescentado aí, né, que pode ser colocado como uma cura para essa doença, né? Seja um medicamento, por exemplo, uma vacina, né? Ele pode ter um pensamento, uma visão súbita, né, um estalo de como ele pode chegar à cura dessa doença, e aí, claro, depois ele vai ter que fazer uma série de experimentos e tal para corroborar essa tese. Mas, de início, toda a hipótese científica, né, ela é intuitiva, né? Ela se baseia na intuição, aí, no pensamento subjetivo do indivíduo, ok? A intuição, ela pode se expressar de diversas maneiras, entre as quais nós podemos destacar a empírica, a inventiva e a intelectual. A intuição empírica, ela é o conhecimento imediato apoiado em uma experiência que independe de qualquer conceito, né? Ela pode ser sensível quando nós percebemos as coisas por meio dos órgãos dos sentidos
e psicológica, quando temos a experiência interna imediata de nossas percepções, emoções, sentimentos e desejos. Então, a sensível é quando nós percebemos por meio dos órgãos de nossos sentidos, e a psicológica, quando nós percebemos pelas nossas percepções, emoções e sentimentos, ok? A intuição inventiva é a do sábio, né? É do artista, do cientista, quando descobrem soluções súbitas como uma hipótese fecunda ou uma inspiração inovadora, que eu falei lá atrás, né? É de repente aquilo que nós chamamos de estalo, né? Algo que vem à mente de repente, né? E que pode se tornar uma hipótese fecunda, uma inspiração inovadora para um determinado contexto, beleza? Então, na vida diária, nós também enfrentamos situações que exigem verdadeiras invenções súbitas, né? No nosso cotidiano, podem ocorrer problemas, né, de toda espécie que nós tenhamos que tomar, né, fazer invenções súbitas, né? Isso também faz parte aí do conhecimento intuitivo, ok? E a intuição intelectual é aquela que capta diretamente a essência do objeto, né? É algo que vai mais para o campo do abstrato, né, do pensamento abstrato, ok? Então, como nós podemos ver, a intuição ela é um conceito com inúmeros sentidos. Além dos já explicitados, alguns estudiosos da ética afirmam que os conceitos morais são percebidos por intuição, enquanto para alguns místicos a apreensão intuitiva seria uma maneira de conhecer a Deus, ok? Bom, nós falamos da intuição, agora falaremos de um outro modo de conhecer, que é o conhecimento discursivo, né, que é o mais comum, né? Nós chamamos de conhecimento discursivo o conhecimento mediato, ou seja, aquele que se dá por intermediação. Esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamento de conceitos e ideias devidamente articulados em juízos e raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição, precisa do uso da palavra, da linguagem. Então, é o modo de conhecimento que é típico, por exemplo, das ciências, né? No qual o indivíduo precisa da intermediação, né, de experiências, de demonstrações, para que ele chegue a conclusões e construa assim, um conhecimento baseado nas experiências que ele promoveu, nas demonstrações e experiências que ele realizou, ok? Por ser mediado pelo conceito, o conhecimento discursivo é abstrato, né? A abstração é o ato de isolar, separar de. Abstraímos ao isolarmos um elemento que não se encontra separado na realidade. Em geral, as ciências elas se baseiam em abstrações para estabelecer leis. Quanto mais abstrato o conceito, mais distante ele fica da realidade concreta. Esse artifício da razão é importante porque torna possível a elaboração de leis gerais explicativas, né? Então, quando a gente fala em conceito abstrato, né? Por exemplo, quando nós dizemos que o calor dilata os corpos, né? Abstraímos as características que distinguem cada corpo, certo? Por exemplo, eu não falo de um corpo de um cachorro, de um corpo de uma vaca, de um corpo humano, eu falo de corpo no sentido geral, né? No sentido amplo. Então esse conceito, né, é um conceito aí abstrato, né? Porque eu não especifico a que corpo eu me refiro, eu generalizo, né? Então, por ser um conceito geral de corpo, o conceito de corpo a ele é abstrato, né? E por que eu faço isso? Né? Para considerar apenas os aspectos comuns a esses corpos, né? O aspecto comum aos corpos, né?
Em outras palavras, nós nos referimos ao corpo em geral enquanto submetido à ação do calor, ok? Então, quanto mais abstrato o conceito, mais distante ele fica aí da realidade concreta, ok? Esse artifício da razão é importante porque torna possível a elaboração de leis gerais explicativas, ok? Então, a razão, ela enriquece o conhecimento por meio de noções abstratas, que permitem a interpretação e a crítica da realidade ao se afastar do vivido. Esse distanciamento, porém, como enfatizam alguns filósofos, ao mesmo tempo que oferece ganhos, pode representar um empobrecimento da experiência intuitiva que temos do mundo e de nós mesmos. Por isso, o conhecimento se dá pela relação contínua entre intuição e razão, vivência e teoria concreta e abstrato. Tá? Então, o conhecimento aí ele vai se dar da inter-relação contínua entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento discursivo, ok? Entre a vivência e a teoria, né? O concreto e o abstrato. É da relação desses dois campos que nós produziremos o conhecimento, beleza? E aqui, gente, nós entramos no conceito de verdade, né? Nós nos perguntamos o que é verdade? Uma proposição é verdadeira quando corresponde à realidade? Qual é a diferença entre real e verdadeiro, né? Então, primeiramente, vamos comparar o conceito de verdade aos conceitos de veracidade e de realidade. Verdade e veracidade, né? Vamos supor que alguém afirme que há um lado da Lua que nunca pode ser visto da Terra, né? Se eu lhe perguntar, isso é verdade? A indagação pode ter dois sentidos, né? O primeiro deles é o de verificar se meu interlocutor está dizendo uma verdade ou se ele está mentindo. Nesse caso, eu indago pela veracidade da frase, que nos coloca diante de uma constatação moral, que seja, o indivíduo veraz é o que não mente, né? O segundo sentido ele é propriamente epistemológico. Eu quero saber se a afirmação do meu interlocutor é verdadeira ou é falsa. E, para tanto, eu indago se a proposição corresponde à realidade, se já foi comprovada, se a fonte de informação é digna de crédito ou não. Okay? Então, veracidade se refere a esses dois sentidos. O de verificar se a premissa do interlocutor, ou melhor, de verificar se o interlocutor ele diz uma verdade, né? E a segunda é perceber se a premissa ela tem sustentação, né, para se afirmar aí como verdadeira, ok? Já a verdade e a realidade, né? Embora diferentes, esses dois conceitos são frequentemente confundidos na linguagem cotidiana, né? O real é o que diz respeito às coisas existentes. Um colar, um quadro, uma flor, por exemplo, né? Delas não dizemos se são verdadeiras ou falsas. Elas simplesmente são, elas existem. Então dizemos que algo é verdadeiro quando uma proposição expressa um fato do mundo. Assim, quando afirmamos este colar é de ouro, a proposição é verdadeira se de fato o material que compõe o objeto for ouro. E é falsa caso se trate de prata, de metal, de latão, de níquel e por aí vai. Ok? Então esse aí é o conceito de verdade em relação com os outros dois conceitos de veracidade e realidade. Ok? Então, desse modo, o falso ou verdadeiro não está na coisa em si, mas no juízo. Portanto, a verdade ou a falsidade se dá quando afirmamos ou negamos algo sobre essa coisa, sobre uma coisa. E esses juízos correspondem ou não, né, podem corresponder ou não à realidade. Beleza? Então, estamos diante de um primeiro sentido de verdade. Um juízo verdadeiro é aquele que corresponde aos fatos. Ainda que esta definição pareça óbvia e esteja de acordo com o senso comum, há outra questão que diz respeito ao critério de verdade. Podemos mesmo saber como as coisas são de fato, né? Então, gente, essa pergunta, né, que eu fiz para vocês agora, a gente vai responder aí
próxima aula, ok? Na continuação dessa aula sobre o que podemos conhecer, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Nós encerramos essa nossa primeira aula do Prof. Enem Ciências Humanas. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês então na nossa próxima aula, beleza? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal do YouTube, de seguir a gente nas redes sociais, ok? Ajude aí o Prof. Enem Ciências Humanas a crescer e atingir o maior número de pessoas possível, beleza? Então, um forte abraço e até lá!